Olá! Vamos começar a nossa videoaula de hoje. O papel do enfermeiro na hemotransfusão. Esse treinamento é baseado no regimento do Comitê Transfusional. Etapas na hemotransfusão. Toda transfusão deverá ser solicitada por um médico, sendo requisitada em formulário padronizado pela instituição, contendo informações de identificação segura do paciente, sempre preenchendo de forma completa, legível e sem rasuras, de preferência via o sistema CISART, acompanhada da prescrição médica. Antes das transfusões, o paciente e o representante legal deverão receber orientações sobre o procedimento, bem como sobre a captação de doadores para a manutenção do estoque de hemocomponentes do serviço de hemoterapia que abastece nossa instituição. Essa captação de doadores deve ser registrada no livro para posterior acompanhamento do Comitê Transfusional. A coleta de amostra do paciente deverá ser rotulada no momento da coleta com nome completo, sem abreviaturas, data de nascimento, leito, data da coleta, hora da coleta, nome do colaborador que realizou a coleta e a identificação da instituição. A amostra é encaminhada ao Hospital São Paulo pela farmácia da Casa de Saúde. O serviço terceirizado de hemoterapia é através do Hospital São Paulo e ele realiza os testes imunohematológicos pré-transfusionais conforme a RDC específica. As bolsas de sangue e hemocomponentes destinados à transfusão deverão ser armazenadas em geladeira própria, com controle de temperatura e transportados por colaboradores treinados. As transfusões de emergência somente deverão ser realizadas mediante justificativa em documento escrito e assinado pelo médico prescritor, com consentimento escrito pelo paciente ou representante legal. Este consentimento também deverá ser preenchido para todas as demais transfusões. Antes do início da transfusão, é importante orientar o paciente quanto a relatar os sinais e sintomas de reação adversa, fazer a confirmação da prescrição, identificação do paciente, rótulo, bolsa, dados da etiqueta de liberação, validade e realização de inspeção visual da bolsa. A transfusão deverá ser monitorada durante todo o seu transcurso, e o tempo máximo de infusão não deverá ultrapassar 4 horas. Usar dispositivo de filtro capaz de reter coágulos e agregados e não compartilhar o acesso venoso com outras infusões, exceto soro fisiológico puro. Acompanhar os primeiros 10 minutos à beira-leito, preenchendo o formulário padronizado pela instituição. Após o término da transfusão, registrar os dados no livro de registro de hemotransfusões e arquivar os documentos no prontuário. Todo evento adverso durante a transfusão deverá ser registrado e notificado no livro e no sistema, para posterior investigação. Para conhecimento, concentrado de hemácia, a transfusão é no mínimo de 2 horas e no máximo 4 horas, e é usado um equipo para cada bolsa. O plasma é um mínimo de 30 e máximo de 1 hora, um equipo para cada 2 bolsas. O crioprecipitado, mínimo de 30 minutos, máximo de 1 hora, com um equipo para cada 7 bolsas. E as plaquetas, no mínimo 30 minutos, no máximo de 1 hora, e um equipo para cada 7 bolsas. O paciente deverá ser monitorado durante todo o processo de infusão de hemocomponentes por colaborador treinado pelo comitê, para os seguintes sinais e sintomas de reações transfusionais: elevação da temperatura basal igual ou superior a 1 grau Celsius,
calafrios com ou sem febre, dor no peito, abdômen ou lombar, alterações na pressão arterial, desconforto respiratório, náusea com ou sem vômito, urticária ou anafilaxia. Caso o paciente apresente quaisquer dos sintomas descritos, o responsável pela transfusão deverá interromper a transfusão imediatamente e manter soro fisiológico correndo, realizar os sinais vitais, solicitar avaliação do médico plantonista. Se houver suspeita de reação hemolítica aguda, enviar à agência transfusional de referência uma amostra de sangue do paciente, em tubo com EDTA e um tubo sem anticoagulante, e a bolsa de sangue com o equipo para análise, coletando a amostra de urina para avaliar hemoglobinúria. Se houver suspeita de contaminação bacteriana, encaminhar a amostra do sangue da bolsa e do paciente para cultura e grama. Preencher a ficha de notificação de incidentes transfusionais e encaminhá-la à agência transfusional de referência. Registrar incidente no prontuário do paciente e no livro de registro de hemotransfusões da casa. Vamos então às reações que podem ocorrer. Reação hemolítica aguda. Reação mais grave que pode colocar a vida do paciente em risco, devido a hemólise intravascular. Normalmente está relacionada à incompatibilidade ABO. Os sinais e sintomas são febre, calafrios, sensação de queimação no trajeto venoso, ansiedade, dor lombar ou torácica aguda, hemoglobinúria, oligúria, dificuldade respiratória, inquietação, sensação de morte iminente, hipotensão e choque. O paciente pode evoluir para insuficiência renal aguda. Reação febril não hemolítica. Reação muito frequente. Ela é caracterizada pela elevação da temperatura a 1 grau Celsius sem outro motivo relacionado, podendo vir acompanhada de calafrios. Normalmente ocorre em pacientes politransfundidos. Os sinais e sintomas incluem febre, tremor e calafrios. Reação anafilática. Reação de início precoce, podendo causar morte se não tratada prontamente. A ausência de febre pode ajudar na diferenciação das demais reações. Os sinais e sintomas podem incluir, normalmente são logo após o início da infusão, causando tosse, broncoespasmo, insuficiência respiratória, síncope, choque, náusea, dor abdominal, sensação de morte iminente, hipotensão e até óbito. Reação alérgica. É a reação mais frequente. Sinais e sintomas podem começar no início da transfusão ou em até 2 horas após o término do procedimento. Aparecem urticárias, rush cutâneo ou prurido, nem sempre acompanhados de febre. Esse tipo de reação é a única que pode ser interrompida durante os sinais e sintomas e que poderá ser reiniciada após a melhora dos sintomas. Isso quando foi indicado pelo médico avaliador. Hipervolemia é a sobrecarga circulatória que geralmente acontece em pacientes com acometimento cardíaco e pulmonar e recebem infusões rápidas. Sinais e sintomas: dispneia, tosse, cianose, ortopneia, hipertensão, dor precordial e edema pulmonar. Contaminação bacteriana. Apresenta bactéria na bolsa transfundida, mais comumente em plaquetas. Entretanto, nos demais componentes também são relatados. Os sinais e sintomas são tremor intenso com temperatura muito elevada, hipotensão, podendo evoluir para quadro de choque séptico. O diagnóstico
é confirmado pela presença da mesma bactéria na amostra da bolsa e do paciente. Hemólise não imune por dano físico ou químico, geralmente ocasionadas por alterações mecânicas ou químicas, como o aquecimento da hemácia, excesso de pressão sobre a bolsa, utilização da mesma via de transfusão para a infusão de outras soluções, e os sinais e sintomas incluem hemoglobinúria, pode ocorrer icterícia leve, transfusão não apresentar rendimento esperado para o paciente. Cabe ao enfermeiro do plantão, então, acompanhar o processo da hemotransfusão, registrar as captações e hemotransfusões no livro, checar os documentos da hemotransfusão antes de anexar ao prontuário, notificar os eventos adversos ocorridos durante a hemotransfusão. Obrigada, estou sempre à disposição. Em caso de dúvida, pode colocar no formulário que vocês irão responder a seguir. Obrigada.